que fez com que movimentasse e minimizasse o problema da crise internacional. Então, nós, para termos realmente a geração de emprego, melhoria das condições socioeconômicas dos trabalhadores, temos que ter também o engajamento do governo no sentido de fazer desoneração, porque a desoneração promove a competitividade do produto, ela insere o Brasil melhor no mercado internacional, porque nós estamos perdendo competitividade internacionalmente. A China, realmente, ela é um exemplo em que tem a livre negociação do trabalhador e os segmentos empresariais, de forma que estabelece seus salários de maneira livre, em que possa o próprio mercado se regular. E é isso que nós defendemos, porque hoje existem sindicatos fortes dos trabalhadores e existe representatividade empresarial também para sentar e de maneira equilibrada chegar ao que é melhor setor a setor. Então, existem enormes e quantidades grandes de setores na indústria que já remuneram acima do patamar do piso regional do Paraná. Temos exemplos como o setor metal mecânico, eletroeletrônico, informática, uma série de pisos que já são bem superiores. Agora, não podemos entender como é que vamos colocar um piso salarial regional para o setor madeireiro se houve um retrocesso de 53% no ano passado na sua linha de produção. Então, câmbio, né? Nós temos realmente um problema enorme, temos que cada setor ver, nós vamos promover no setor madeireiro mais desemprego, no setor têxtil também vamos ter esse problema, porque o assédio internacional com produtos aqui é muito grande. Existe uma grande ilusão de achar que aumentando o salário se promova o consumo, mas quem vai pagar a conta desse salário são os consumidores através do incremento do preço dos seus produtos colocados na prateleira, que são consumidos por eles mesmos. Então nós temos que ter muito cuidado ao fazer esse salto não pode ser tão grande. Nós entendemos que tem que haver reposição salarial por causa da inflação, que tem que repor por causa da uma melhoria de produtividade da economia, entretanto não podemos dar saltos fortes, porque uns setores assimilarão, outros realmente passarão para a informalidade ou até fecharão as suas portas. Nós temos que entender que 70% do emprego é gerado por micro e pequena empresa. Eu quero aproveitar isso que você está falando, pegar um gancho. Eu queria fazer um comentário sobre isso. Começa. Porque eu vou voltar a insistir. Nós estamos discutindo uma referência salarial no Paraná. Não estamos discutindo um salário e um acordo. Isso que o senhor está nos propondo, se nós colocássemos a FIEP assinar, nós discutimos um piso para o Estado onde todas as categorias assinarão. Aí seria ideal. Mas não adianta nós discutir hoje, o Estado discutir, não, 760 é muito, então 700 reais. Mas depois voltarmos às mesmas negociações, não adianta. Por quê? Porque nós temos categorias e categorias, onde nós vamos ter que tirar as discussões e acertar as diferenças na mesma negociação. Então, o piso é uma referência de negociação para quem tem convenção assinada. Mas é um balizador e é lei para quem não tem acordo e não tem convenção. O ideal seria que todas as classes tivessem... Hoje nós estamos entrando numa linha, que você entrou numa linha porque é o seguinte, essa discussão e essa mesa, ela vai sentar com a negociação. Se nós estivéssemos na mesa aqui, dizendo, tudo bem, nós vamos sentar, empresário, vamos assinar e está valendo no Paraná esse piso, para todas as categorias. Seria ideal. Mas, Sérgio, seria um bom. Eu porque gostaria, nós não teríamos discussão, mas em relação então, a isso, vamos deixar o Hélio falar e depois o Aca também está querendo aqui. Vamos lá, um de cada vez. Sérgio, realmente serve como referência mesmo para as categorias organizadas que têm seus acordos. Sim. Aí ocorre o seguinte: sentam antes da base para negociar um novo patamar de salário para aquela categoria. E o que acontece? Colocam com um patamar mínimo de partida para o próximo ciclo de salários o piso mínimo regional. E aí cria-se um impasse, porque tem um artifício seguinte. Mas bom, olha, então, vamos fazer o seguinte. Eu vou dar, só queria comentar. Deixa eu só lhe concluir. É bem inferior que a cesta básica do Diese, que é R$ 1.500. Tá, mas vamos deixar o Hélio concluir. Só para concluir, para dizer o seguinte, que se não chegar no acordo no sentido de aplicar pelo menos aquele mínimo regional, o que os sindicatos trabalhadores têm a tendência de fazer? Poxa,
Se não atende o salário mínimo regional, então não vamos assinar convenção coletiva de trabalho, não vamos assinar acordo coletivo de trabalho e passa a ser inorganizado. E com isso, automaticamente, entra o piso mínimo. Então, fica uma situação de coerção muito forte, num constrangimento muito grande e tem tendência, com mais facilidade, de romper as negociações dentro de um equilíbrio. Concorda? Eu acho que sim. E eu até acrescentaria o seguinte, o problema não é também o piso, o problema é o percentual. Porque muitas vezes é levado para a mesa de negociação esse percentual que foi aplicado para a alavancagem do piso. E aí, como é que você vai jogar 20% em cima de um salário de um técnico, por exemplo, dentro de uma indústria? O desequilíbrio vai ser flagrante e a perda de competitividade é absurda. Então, aí a negociação não fica sobre uma inflação de 4% ou sobre o crescimento da economia daquele setor, fica sobre o índice do governo, chamado índice do governo. E aí é totalmente descabido. Vamos fazer um intervalinho, então, vamos só no próximo bloco a gente continua. Nosso debate sobre o reajuste do salário mínimo regional continua daqui a pouco. O Marco Paraná faz um rápido intervalo e volta em instantes. Não sai daí que a coisa está esquentando. Até já. O reajuste proposto pelo governo ao salário mínimo regional do Paraná levaria o Estado a ter o maior piso regional do Brasil. De que forma isso pode afetar a competitividade das nossas empresas? Corremos o risco de ter empresas deixando o Paraná para pagar salários menores? Esse é um risco real. Nós conhecemos algumas categorias que simplesmente se extinguiram em estados onde eram muito fortes. Não vou dizer se extinguiram, mas, por exemplo, o Rio Grande do Sul, que era o maior polo calçadista do Brasil, perdeu milhares de empregos para o Nordeste do Brasil, até para o Paraguai e até para a China. Nós sabemos de técnicos da indústria calçadista que foram trabalhar na China por questão de perda de competitividade daquela indústria. O meu companheiro citou a indústria madeireira, nós estamos perdendo postos da indústria de móveis para outros estados. Então, a gente tem que estar vivendo dentro de uma realidade. Foi comentado que a gente tem a mesa de negociação. Eu sou 100% defensor de mesa de negociação. Acho que o diálogo entre empregadores e empregados, ou entre aqueles trabalhadores que recebem salário e os outros trabalhadores que pagam salário, deve ser sempre estimulado. E acho que a gente tem que estar sempre pensando nesse interesse global, de estimular o crescimento do poder aquisitivo da classe trabalhadora, porque é ela que também vai gerar mercado para os nossos produtos. Mas existe um ponto de equilíbrio que a gente não pode perder. E esse ponto eu acho que a gente encontra muito mais facilmente no diálogo, na negociação, no equilíbrio categoria por categoria, como eu tenho dito. Até aproveitando para me referir, se simplesmente por decreto a gente pudesse aumentar a massa salarial, por que não temos um aumento mais forte nos salários do trabalhador do serviço público? Porque esses sim engrossariam a capacidade de consumo e alavancariam a economia paranaense e brasileira. Vamos ouvir então o que o deputado Durval Amaral tem a falar justamente sobre isso. A mesma penúria que tem o poder público, repassando apenas 5% para os seus servidores, muitas vezes o empresário as tem em número até muitas vezes maior, porque o governo, se nada fizer, os impostos são recolhidos todos os meses e o pagamento do servidor cai na conta. O empresário, ele tem que produzir, tem que vender, tem que industrializar para poder efetivamente fazer receita para pagar os salários. Então, em tese, é muito mais fácil para o poder público repassar reajustes desse porte para o próprio servidor do que quem está em iniciativa privada. A iniciativa privada tem muito mais dificuldades. Agora, eu fico muito preocupado quando o governo impõe isso para a iniciativa privada e não coloca a mesma condição para o poder público. Me parece que não seja um bom exemplo e uma boa prática. Só para a gente esclarecer, então, o reajuste proposto pelo governo para o salário mínimo regional, como a gente já falou, varia de 9,5% a 21,5%.